Eu quero que você ore nesta noite agora, da forma mais sincera que você puder. Muitas vezes nós estamos preocupados, irmãos, em fazermos grandes orações, falarmos muitas palavras, porém, Deus ele tem prazer na nossa sinceridade, irmãos. Jesus, na nossa sinceridade. Então abra o seu coração para o Senhor hoje, entregue a sua sinceridade a Ele. Pai amado, nós te pedimos hoje aqui, Senhor Deus, que Tu venha abrir o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que venhamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, os dias têm sido maus, têm sido difíceis, mas estamos em Ti, Senhor Deus, e confiamos na Tua mão e no Teu braço, Senhor Deus. Muitos confiam em muitas outras coisas, mas somente em Ti, Senhor Deus. Temos alento, temos segurança, Pai. E as Tuas promessas, Pai, as promessas sobre o Teu povo, elas são grandiosas, Senhor Deus, e nós temos esperanças nelas. Pai amado, o que venha a ser falado aqui, e o que venha a ser dito, que seja conforme a Tua vontade, Pai. Que nós não venhamos a falar nada que seja contra a Tua vontade, Senhor Deus, porque muitas pessoas falam muitas coisas, mas muitas vezes não provém de Ti, Senhor Deus. E eu quero que o que possamos falar aqui hoje seja de Ti, Senhor Deus, para que sejamos cada vez mais a imagem e a semelhança do Teu Filho Jesus, Senhor Deus. Glória a Deus. Porque somente Ele é digno, Senhor Deus. Somente Ele é justo e nele nós somos justificados, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor Deus. É o que te pedimos nesta noite. Amém? Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui que eu acho ela magnífica. O entendimento do que vai ser passado aqui. Se os irmãos quiserem anotar os textos, eu peço que prestem atenção, ok? Muitas vezes a gente acaba tentando abrir a Bíblia ali e acabamos não achando os textos e a gente se perde um pouco no entendimento. Então, se os irmãos quiserem acompanhar quando eu falar, vocês vão poder entender, ok? Amém. Irmãos, hoje aqui na igreja é um dia de ceia, né? Isso é uma alegria para todos nós, porque nós vamos relembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E aquilo que Ele fez por nós, irmãos, é aquilo que mudou a nossa vida. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, mudamos as nossas vidas, nós fomos transformados, irmãos. Nós já não somos mais aquilo que nós éramos. Aquele eu que você era no passado, ele morreu. Ele ficou para trás porque nós fomos crucificados com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos a sua esposa amada. Estamos sendo preparados como uma virgem pura, sem mácula. E eu quero dizer para você, irmãos, que naquele dia, quando Cristo morreu, não foi apenas uma cabeça que morreu, mas o corpo morreu junto com a cabeça. E nós somos o corpo de Cristo. Naquele dia, naquela cruz, irmãos, todos nós estávamos sendo crucificados com o Senhor Jesus Cristo. O nosso eu anterior, segundo a imagem do primeiro Adão, morreu com Cristo naquele dia. Mas ao terceiro dia, irmãos, não foi apenas uma cabeça que ressuscitou, mas nós ressuscitamos com Cristo ao terceiro dia, e nele, por meio dele e com ele, ascendemos até os lugares celestiais no corpo de Cristo. Em espírito, nós estamos unidos ao Senhor. Porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Irmãos, nós somos a esposa de Cristo e Cristo fez uma só carne conosco. E eu quero falar sobre isso com vocês. Tem tudo a ver com a Páscoa, tem tudo a ver com a ceia, tem tudo a ver com aquilo que fala da salvação que Cristo efetuou em nossas vidas.
É o maior presente que nós ganhamos de Deus, porque Deus deu o seu Filho amado para que nós pudéssemos ser salvos. Irmãos, muitos de nós fizemos tudo de errado nessa vida, tudo de errado. E não interessa o que você tenha feito, irmãos. O Senhor Jesus Cristo veio resgatar aquele que havia se perdido. E muitos de nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, mas Ele nos amou, irmãos, e nos buscou e nos conduziu até diante do Pai. Eu quero ler um texto para vocês que passa batido na mente de muitas pessoas. Vamos abrir em Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 7, que vai dizer assim. Diz bem assim no verso 1: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, preste atenção, prestem atenção, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque pergunta para Abraão, seu pai: Aonde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta, irmãos, ela vai ser respondida milênios depois. Porque quando João ele vê Cristo, ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Isaque pergunta aonde está o cordeiro, nós vemos que o Senhor, é claro que ele substitui Isaque por aquele cordeiro que vai aparecer lá, no qual o Senhor proveu. Mas Deus sempre teve em mente o verdadeiro cordeiro, que é Cristo. E João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, olha essa cena de Isaque. Olha essa cena magnífica de Isaque. Abraão aqui, irmãos, é uma representação do próprio Deus, o Pai, que entregou o seu único filho. E aquele único filho era o filho da promessa, o filho segundo a promessa, o filho do Espírito Santo. E Abraão vai pegar o madeiro e vai colocar sobre Isaque, irmãos. É a mesma coisa, Cristo colocou o madeiro sobre si. E assim como Isaque deveria levar aquele madeiro, Cristo levou a cruz consigo e fez o caminho da cruz até o Calvário. E nós vemos que ele diz, que Abraão fala assim: eu e o rapaz iremos, adoraremos e voltaremos. Irmãos, Abraão sabia do poder de Deus, porque Deus já havia dito que Abraão deveria sacrificar o seu filho. Então como ele poderia dizer iremos, adoraremos e voltaremos? Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Aleluia. Por isso ele diz: iremos, adoraremos e voltaremos, irmãos. E isso era que dia? Ao terceiro dia. Cristo foi aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, ao terceiro dia nós ressuscitamos com Cristo. Deus estava mostrando em Isaque aquilo que aconteceria no futuro. Então, quando nós celebramos ao Senhor, quando nós comemos a ceia do Senhor, nós estamos crendo naquele sacrifício, estamos bebendo do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Isaque chegou diante do Monte Moriá com aquele jumentinho. Irmãos, um jumentinho era um animal humilde,
Falava de pessoas humildes porque os ricos tinham cavalos, mas os pobres tinham jumentos. E Cristo deixa a sua glória, Cristo deixa o seu reino e se faz servo como nós. E esteve entre nós e obedeceu a Deus até o fim. Se entregou por nós. E ele chega em Jerusalém com um jumentinho. É a mesma coisa, irmãos. Deus já estava mostrando a Isaac o trabalho que Cristo faria quando estivesse entre nós. Aqui nós vemos uma representação da própria Páscoa, irmãos. Isaac tipologicamente foi ressuscitado ao terceiro dia, mostrando aquilo que Cristo faria ao terceiro dia. A diferença é que não houve derramamento de sangue, porque apenas o sangue de Cristo que era perfeito. O sangue de Isaac não poderia nos salvar, por quê? Porque ele pecou. Todos nós pecamos, mas Cristo foi aquele que não pecou, e pelo fato dele não pecar, nós podemos ser justificados nele. Então João diz assim, isso está em João, verso 29 do capítulo 1. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo mostrou para João que aquele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, irmãos. E sabe outra coisa que nós vemos aqui, irmãos? No texto que fala de Isaac, Deus disse que Abraão deveria ir até o monte Moriá. E o termo Moriá significa o escolhido de Deus, aquele que Deus escolheu. E sabe o que vai ser construído no monte Moriá? O templo de Salomão, irmãos. Aleluia. Era nesse lugar, nas proximidades deste lugar, que o Cristo seria crucificado. Isaac levava naquele caminho, irmãos, o madeiro junto consigo, para que nós pudéssemos olhar de antemão e testemunhar que de antemão o Senhor proveria um que livraria dos nossos pecados. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo, perante ele, raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura para que olhássemos para ele. Ele foi subindo como um renovo diante do Senhor e entregou-se por nós, irmãos. E sobre si, ele tomou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. E aquele homem pecador que você era, irmãos, morreu com ele, foi crucificado com ele. E a Bíblia diz que o pecado gera morte, irmãos. E quando nós morremos nele, já não há mais pecado sobre você, porque o seu homem que pecava, ele morreu. E quem morreu já está justificado, irmãos. Nós morremos com Cristo e fomos justificados, fomos feitos novas criaturas. E eu quero mostrar isso para você lá em Mateus capítulo 27, verso 11 a verso 21. Se vocês quiserem escutar, podem escutar, ok? Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves e quantas acusações te fazem? E não respondeu Jesus nenhuma palavra. Por quê? Porque ele era uma ovelha muda, que estava indo diante dos seus tosqueadores, daqueles que o matariam, irmãos. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Irmãos, muitas vezes nós estamos na nossa vida, nós estamos no nosso trabalho, e as pessoas que não conhecem a Cristo, elas nos afrontam de diversas formas por nós sermos cristãos. E nós somos os primeiros a contender, a brigar, mas Cristo não abriu a sua boca, irmãos. Cristo não murmurou, Cristo não contendeu, porque ele era manso como um cordeiro. Será que nós temos sido assim, irmãos?
Ou simplesmente nós temos vivido uma vida como aqueles do mundo que por qualquer motivo estão brigando, saímos do trânsito xingando todo mundo, brigando, nos estressando com as pessoas e somos pior que aqueles que estão no mundo? Será que nós temos sido assim, irmãos? Cristo nos deu exemplo de que nós devíamos fazer, ele foi até o final, irmãos. E no final ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que têm feito, Senhor. Ou como Estevão, que olhou para o céu e disse assim: Pai, não impute a eles estes pecados. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos amaldiçoado o nosso próximo. Nós temos amaldiçoado aqueles que têm provido trabalho, serviço para nós. Nós amaldiçoamos aqueles governos que muitas vezes são corruptos, quando a Bíblia diz assim: orai por todos aqueles que estão intervidos de autoridade. Assim era Cristo, irmãos. E é assim que nós devemos ser. Nós precisamos ser assim para sermos a imagem do Filho de Deus. No início da nossa oração nós dissemos assim: Senhor, que sejamos cada vez mais a imagem e semelhança do Seu Filho. Cristo, irmão, foi o homem mais humilde que já passou por essa terra. E ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia já basta o seu mal. Se os passarinhos que não trabalham nem fiam, Deus os sustenta, quanto mais vós, homens de pequena fé. E nós estamos aqui, irmãos, cada vez mais preocupados com as coisas da vida, com tudo. E qual o descanso que nós estamos tendo? Então, eu vou mostrar para você o descanso que o Senhor nos dá, porque diz assim: costumava o governador soltar ao povo um dos presos, Barrabás, e perguntara: solta Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito a seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciões, persuadiram o povo para que pedisse que Barrabás fosse solto e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Irmãos, isso aqui é tremendo e muitas vezes nós não vemos. Você sabe o que significa Barrabás? Essa palavra é uma palavra aramaica que significa Bar-Abá, que significa filho ou filhos do pai. Irmãos, Barrabás era uma figura nossa. Era uma figura nossa que estávamos condenados segundo a lei. Era uma figura do nosso eu do passado que fez tudo de errado, que estava vivendo debaixo dos seus pecados. Então eles perguntam: querer que eu solte este que se chama Jesus ou a Barrabás? E eles disseram: solta a Barrabás. Nós estamos vendo ali, irmão, Jesus se entregando por nós para que Barrabás fosse solto. Irmão, quando Barrabás foi solto, éramos nós mesmos. O filho do Pai, os filhos do Pai foram libertos do seu cárcere, da sua prisão. E era assim que as pessoas nos olhavam, como Barrabás, que era um assassino, era tudo de errado. Mas ele foi solto, irmãos, pela misericórdia do Senhor, como representação de todos nós que estávamos sendo soltos. E ainda tem mais uma tradição sobre Barrabás que eu quero falar aqui, irmãos. Segundo alguns manuscritos mais antigos do grego, nós vemos que sabia que o nome de Barrabás, segundo alguns manuscritos, o nome dele também era Jesus. Então nós temos aqui, segundo essa tradição, dois Jesus, ou no aramaico, Yeshua Bar-Abá, ou Yeshua ben Dovid. Significa Jesus, filho de Davi, e Jesus Bar-Abá. Por que Jesus? Irmãos, porque em Cristo nós fomos feitos um com Ele. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Então, assim como Cristo se entregou por nós e foi diante do Pai, assim também Cristo nos libertou.
Porque não há libertação em Cristo. Cristo se entrega por nós, mas nós somos libertados no corpo de Cristo. Nós estamos libertos pelo corpo de Cristo. Aleluia. Então nós estávamos ali naquele momento sendo representados por Deus, que Deus estava dando testemunho. Nós vimos em Isaac o filho sendo entregue, nós vemos aqui Barrabás sendo liberto. Isso tinha na lei, irmãos. Quando uma pessoa estava leprosa, a lei dizia que quando uma pessoa fosse curada da lepra, o que você precisava? Você precisava pegar 2 pombas, 2 rolinhas, um pouco da água, isopo e azeite. Então, uma das pombas ia ser o quê? Manchada com carmesim, mas a outra ia ser liberta. Ele ia ser limpa com o isopo, com o azeite e com a água. O que era o isopo, irmãos? O que era o azeite? O que era o carmesim? Isopo era um tipo de esponja para limpeza. Carmesim representava a cor vermelha. E o azeite, irmãos, nós vemos que fala do Espírito. Então aquela pomba era liberta por meio do Espírito, do sangue e do corpo de Cristo. Enquanto uma ia ser sacrificada, morta, a outra era liberta. É a mesma coisa. Deus estava mostrando que era necessário que alguém morresse para que nós fôssemos libertos. E Cristo se entregou por nós, irmãos. Deus entregou o seu Filho para que pudéssemos hoje estarmos aqui. Irmãos, nós éramos antes da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo, da nossa salvação no Senhor Jesus Cristo, nós estávamos no mundo, estávamos fazendo as coisas erradas, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as potestades dos filhos da desobediência, a potestade que atua nos céus, que nós sabemos que é o inimigo. Está em Efésios capítulo 2. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Irmãos, nós adorávamos muitos deuses, nós adorávamos dinheiro, nós adorávamos tudo que este mundo adora. Até que veio o Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita a Ele, quando você é justificado nele, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele entra no seu ser, Ele entra no seu homem, Ele limpa você de dentro para fora e faz você uma casa nova. Todos aqueles ídolos, todos aqueles pecados, tudo aquilo foi tirado da sua vida, irmãos. Tudo aquilo foi tirado do seu ser e o Senhor fez uma nova morada em você. E como a irmã cantou aqui hoje, nós fomos feitos casa de Deus, irmãos. Nós éramos casas de demônios, casas de ídolos, mas hoje nós somos casas de Deus. E sabe que isso vai lembrar para nós, irmãos? Estamos falando de ceia, estamos falando de Páscoa aqui. O que isso lembra para nós, irmãos? Vamos voltar lá para o Egito. Isso está em Êxodo 12, mas eu vou falar aqui para ser mais rápido. Deus disse assim: Moisés, manda que o povo separe um cordeiro. Olha só, o cordeiro mais uma vez. O cordeiro foi separado, assim como Isaac foi separado. E ele diz assim: Moisés, manda que o povo separe um cordeiro, e ao crepúsculo da tarde, este cordeiro vai ser morto, e o seu sangue vai ser colocado nos umbrais. E através daquele cordeiro que foi sacrificado, aquele sangue fez com que aquela praga que passaria pelo Egito, irmãos, não afetasse os filhos de Israel. E eu quero dizer para você que aquelas casas aonde o sangue foi colocado, ela fala de você. Porque, irmãos, o sangue de Cristo hoje é colocado nos umbrais da nossa casa, ou seja, no nosso coração, irmãos, no nosso ser. E você pode perceber que quando você estuda a história do Egito, nós vamos ver que os egípcios colocavam desenhos dos seus deuses nos umbrais. Nós vemos que o sangue foi pintado sobre aqueles deuses que estavam no Egito. Deus estava mostrando que aqueles deuses não haviam mais poder sobre aquele povo. Então o Senhor agora tira aquele povo do Egito e eles são libertos. Mas somente puderam ser libertos por meio do sangue. Aquele sangue libertou o povo dos seus pecados. Amém, Jesus, aleluia. Nós vemos ali, irmãos, que alguns dias antes de Cristo ser
crucificado, nós vemos que aquela mulher unge aos pés de Jesus. Nós vemos que Jesus estava com as pessoas que ele amava, com os seus amigos, e na lei fala que a partir do dia 10 do primeiro mês, o povo deveria separar o cordeiro e deixar o cordeiro nas suas casas. Imagina, irmãos, você pega um cordeirinho bem pequenininho e você leva para sua casa. E você se afeiçoa daquele cordeiro. Mas dali 4 dias, aquele bichinho que você passa a se afeiçoar dele, que você passa a amar ele, você vai ter que entregar ele para sacrifício. Deus quis mostrar de uma forma tipológica aquilo que ele mesmo sentia. Por quê, irmãos? Deus ama o Filho. E ele entregou o seu Filho assim como aquelas pessoas estavam entregando um cordeirinho sem mácula. E aquele sangue daquele cordeirinho foi derramado e colocado nos umbrais das casas. Irmãos, Cristo naquele dia derramou o seu sangue por nós. E nós recebemos sobre nós o sangue dele. Lá em Hebreus diz assim, falando daqueles sacrifícios que tinham no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, diziam que aqueles animais, o sangue de touros, o sangue de bodes e etc., não tinham o poder de aperfeiçoar o homem. O que significa isso, irmãos? A nossa mente era uma mente dominada pelo pecado, era uma mente dominada pela idolatria. Então Cristo ele vai derramar o Espírito Santo na sua mente, no seu coração, e o seu sangue vai purificar e limpar tudo aquilo que você tinha de errado. Por isso você vai se transformar numa nova criatura. Irmãos, hoje nós nos transformamos numa criatura com a consciência renovada. E o que isso significa? Vamos imaginar a nossa vida antes da conversão. Quando nós saímos na rua, principalmente os homens, nós não éramos convertidos, nós víamos uma mulher bonita, atraente, olhávamos para ela e cobiçávamos no nosso coração. Por quê? A carne faz isso, a carne olha e cobiça as coisas que agradam o coração dele. Mas quando o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo derramam na sua mente, na sua consciência, você passa agora a ter a consciência de Cristo e você vai passar a olhar como Cristo olha, você vai passar a ver como Cristo vê, você vai passar a pensar como Cristo pensa. Agora você não olha mais na rua para uma pessoa, uma mulher assim, com cobiça, mas você olha com misericórdia, querendo que aquela pessoa se converta dos seus pecados. E agora o Espírito Santo te dá o subsídio para você lutar contra os pecados. Por isso eu digo, irmãos, não interessa qual seja o seu pecado, o defeito e o erro que você cometia. Hoje o Espírito Santo é aquilo que faz com que você consiga e possa lutar contra o pecado. Porque quando você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Deus. Você vai se entristecer pelaquilo que Deus se entristece. Você vai se alegrar pelaquilo que Deus se alegra, irmãos. Se o pecado entristece a Deus, se o adultério entristece a Deus, você vai se entristecer como Deus se entristece. O Espírito Santo faz você sentir aquilo que Deus sente. É claro que em escala menor, irmãos, porque Deus ele sente do mundo todo. Nós sentimos apenas do nosso próprio ser. Então, irmãos, aquela casa lá no Egito, ela foi limpa pelo sangue do Cordeiro. E à meia-noite, o que nós vemos? O Senhor passa pela terra e os primogênitos do Egito foram mortos. Mas os israelitas que estavam com o sangue nos umbrais foram salvos. À meia-noite o Senhor passou pela terra. E o que diz lá em Mateus 25? À meia-noite eis que vem o noivo. Irmãos, o Senhor vai passar mais uma vez à meia-noite. E se você não tiver o sangue nos umbrais da sua casa, é possível que você fique para trás. Então hoje é o dia, irmãos, de nós arrumarmos os nossos caminhos, mudarmos a nossa vida e transformarmos, irmãos. E não vivermos mais para nós mesmos, mas vivemos como Cristo viveu, para o próximo. Amando uns aos outros, porque o mundo se odeia, irmãos, mutuamente. E Deus é amor. E se não há amor em você, irmãos, infelizmente,
pode ser que você não esteja andando com Deus. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo que depois que o povo foi colocar o sangue no umbral, o Senhor libertou e levou eles para onde? Para o deserto. Então vamos falar agora o que isso aqui significa, irmãos. Faraó representa o príncipe desse mundo. Faraó representa aquele que governa sobre este mundo. E quando nós vemos que os israelitas estavam escravizados, trabalhando para aquele faraó, representa nós, irmãos, que éramos escravizados segundo este mundo, até que nós vemos que Moisés vai trazer a palavra de libertação para aquele povo, até que caem as pragas e o povo é liberto. Irmãos, é a mesma coisa. Nós éramos escravos desse mundo, nós edificávamos as paredes das pirâmides do faraó deste mundo, até que veio Cristo, até que veio o irmão e pregou o evangelho para nós. E nós fomos libertos. É claro que nós estamos presos nesse mundo. É claro que nós ainda edificamos as paredes desse mundo. Por quê? Porque fisicamente nós estamos aqui ainda. Mas a sua mente, o seu eu interior, já foi liberto no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos libertos nele. E Cristo diz assim, irmãos. Isso está em João capítulo 6, versos 54 e 57. Podem escutar que eu falo aqui, tá? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Mas também quem a mim se alimenta, por mim viverá. Aqui tem uma coisa muito tremenda, irmãos, que eu quero falar para os irmãos. O que Deus mandou que os israelitas fizessem lá no Egito? Deus mandou que o cordeiro fosse sacrificado e todos precisavam comer daquele cordeiro, comer nas suas casas daquele cordeiro, porque era um mandamento do Senhor. Ele disse que todo aquele que não comesse a carne morreria, todo aquele que não colocasse o sangue nos seus umbrais seria atingido pela praga. Então eles receberam o sangue do cordeiro e comeram a carne do cordeiro. É a mesma coisa, irmãos, exatamente a mesma coisa. Então, quando diz que nós devemos comer a carne do cordeiro, ele está falando para nós da Páscoa. Hoje, Cristo é a nossa Páscoa. Nós celebramos a Páscoa do Senhor quando nós cremos. Eu quero dizer o seguinte para você, irmãos. Quando nós nos alimentamos e nós comemos com a boca, não é mesmo? Nós chegamos na nossa casa, fazemos o nosso almoço e comemos. Mas eu quero dizer para você que hoje o seu homem interior come pelos ouvidos. Aleluia. Irmão, quando você recebe o evangelho, alguém chega e prega para você. Alguém chega e diz para você que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, o Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação, e você escuta aquilo pelos seus ouvidos. Por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus, irmãos? É Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ela vai entrar no seu ser e ela vai habitar no seu coração. Quando nós comemos um alimento terreno, literal, ele não faz parte da nossa constituição, não faz parte do nosso ser. Assim, quando nós escutamos a palavra, ela entra pelos nossos ouvidos, entra no nosso coração e agora ela é uma pequena semente que vai frutificando, vai crescendo, até que chega o momento da colheita. Aleluia. Porém, se você não anda na palavra do Senhor, vem o inimigo e faz a mesma coisa, mas ele vai colocar no seu ouvido o quê? O joio. E vai crescendo no seu coração, o joio vai crescendo até o tempo da colheita, irmãos. Então, o que você tem escutado, o que você tem colocado no seu coração, será que você tem se alimentado da carne do Senhor Jesus Cristo? Ou você tem se alimentado da palavra do inimigo? Será que você tem sido como Abel,
que oferecia uma oferta agradável ao Senhor, ou como Caim? Nós temos que parar de pensar, irmãos, como igreja, como culto. Deus não tem prazer nisso, irmãos. Se a nossa vida tem sido assim, irmãos, achando que por irmos uma ou duas vezes no culto, na semana estamos agradando a Deus, nós não estamos, irmãos. Não estamos agradando a Deus, porque se a nossa vida não for um culto todos os dias ao Senhor, você é como aqueles cordeiros que tinham defeitos que os israelitas entregavam ao Senhor, entregavam o seu pior ao Senhor e Deus não tinha prazer. Se a sua vida não for um culto todos os dias, você é como um sacrifício com defeito diante do Senhor. E o Senhor não se agrada disso, irmãos. Os israelitas, eles tinham muitos animais, irmãos. E eles eram gananciosos e pegavam aqueles cordeiros com defeito, cego, com as patas quebradas, cheios de manchas, e entregavam isso para o Senhor. Entregavam isso para o Senhor. Irmãos, se a nossa vida tem sido assim, irmãos, nós acordamos cedo para ir no trabalho, irmãos. Passamos o dia todos escravos naquele trabalho, depois nós vamos para a nossa casa, temos muitos afazeres da nossa casa, depois nós temos cursos, temos faculdades, temos um monte de coisa na nossa vida, e não sobra tempo para o Senhor. Aí nós viemos na igreja no sábado, no domingo, uma vez, cansados de todas as tarefas do dia, e entregamos o nosso pior para Deus, irmãos. Entregamos o nosso pior para Deus, irmãos. Nós chegamos aqui cansados, a palavra entra no ouvido e sai no outro. Isso não é o culto que Deus se agrada, irmãos. Não é o culto que Deus se agrada. E é assim que o inimigo ganha terreno na sua vida. Porque a palavra da carne é muito mais fácil de você escutar. Você plantar o joio no seu coração é muito mais fácil, porque nós cansamos do culto do Senhor, mas nós temos prazer de passar o dia todo no Facebook, Instagram, televisão, Netflix. É o joio sendo plantado nos nossos corações, irmãos. E quando nós avançamos mais um pouco, irmãos, nós vamos ver que Raabe estava lá em Jericó, e ela ouviu falar do Senhor lá no Egito, porque ela diz assim: nós temos ouvido que o Senhor é Deus na terra e Deus no céu, e Ele faz maravilhas. Irmãos, ela escutou os milagres do Senhor no Egito, e ela creu em Deus. Porque Deus diz assim: Faraó, eu não te destruí para que o meu nome seja manifesto em toda a terra. Então, quando Deus fazia cair aquelas maravilhas, aquelas pragas, as nações conheceram o nome de Deus. E Raabe escutou daquele Deus e diz assim: nós temos escutado que o Senhor é Deus nos céus e Deus na terra. Ela disse: eu quero ser participante deste Deus. Eu quero participar deste Deus. E Raabe prontamente esconde aos espias. E esses espias dizem assim: se você não quer ser destruída com Jericó, você precisa colocar o cordão vermelho na sua casa. O mundo foi salvo no primeiro momento através de Noé. E ele foi salvo aonde? Na arca. Os israelitas foram salvos das pragas quando colocaram o sangue nos umbrais da casa. Raabe foi salva quando colocou o cordão vermelho na sua casa. Irmãos, a casa dela ficava no muro. E nós vemos que quando o povo grita, os muros caem, mas a casa dela fica em pé, irmãos. Porque ela estava firmada onde? Na rocha. A casa dela não caiu porque ela estava firmada na rocha, e pela fé ela ficou dentro da casa. Irmãos, as trombetas tocando, o povo gritando, tudo caído, e ela estava firmado na rocha. E quando Josué entra em Jericó, a Bíblia diz assim, que Josué deu a vida a Raabe. Josué vivificou a Raabe. Você sabe o que significa o termo Josué? É o mesmo nome, Jesus. Josué é exatamente o mesmo termo para Jesus. Yeshua, Yehoshua, Jesus. Josué era uma representação do próprio Filho de Deus que estava salvando Raabe, ou seja, éramos nós, irmãos. Nós que nos prostituímos nesta vida com este mundo. Raabe foi salva, irmãos. E nós vamos ver que na genealogia de Cristo ela está lá. Porque Deus tem prazer naquele que se arrepende.
Deus tem prazer naquele que muda a sua vida. Portanto, assim como eles, irmãos, colocaram o sangue nos umbrais, colocaram o cordão vermelho, colocaram, na arca, ela fala o betume, a arca foi selada com betume. Sabe o que era a palavra ali para betume? Era uma palavra que tem o mesmo significado de expiação. E a expiação é feita com o quê? Com sangue. Aquela arca tinha o quê? Uma tipologia do sangue de Cristo. Então caíram as ondas, caíram as águas, caíram tudo e ela ficou intacta. A praga passou pelo Egito, não atingiu o povo. Caiu as muralhas de Jericó, não atingiu a Raabe. E eu quero dizer para você, irmãos, nós estamos vendo que este mundo está indo de mal a pior. O mundo está indo de mal a pior, irmãos. E o que diz lá em Mateus capítulo 7? Que todo aquele que escuta a minha palavra e as pratica será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio os ventos, as tempestades e a casa permaneceu intacta. Mas aquele homem que escuta a palavra do Senhor e não pratica será semelhante a um homem insensato que vendo os ventos e as tempestades a casa cai. Irmãos, não adianta de nada nós parecemos crente aqui na igreja, mas na rua sermos pior que os mundanos. No seu trabalho, irmãos, as pessoas têm visto Cristo na sua vida. Na sua casa, as pessoas têm visto Cristo na sua vida e elas têm dito: este é realmente um cristão. Irmão, se você não segue perseguição no seu trabalho, se as pessoas não veem diferença na sua vida, se você não tem mudado onde você mora, é um sinal que você não tem dado o testemunho de Cristo. Como o irmão lá falou, que diz que aquele gadareno, depois que foi curado, ele foi para a sua cidade e as pessoas se converteram. É assim que precisa ser com nós, irmão, porque aquele gadareno era nós mesmos. Aquilo que aconteceu com aquele gadareno tem que acontecer conosco. Aleluia, Jesus, aleluia. Irmãos, os tempos são difíceis. E se você não tiver firmado na rocha, infelizmente os inimigos vão vir com aqueles dardos inflamados e você pode ser atingido. Mas lá em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você tem recebido perseverança, irmãos? Quando você tem muita prática da palavra de Deus, você começa a ter perseverança. O que é perseverança? É a paciência para aguentar a dificuldade. E quanto mais você aguenta a dificuldade pela palavra de Deus, você passa a ter experiência nas situações de dificuldades. E quanto mais você tem experiência, você passa a ter esperança. Irmãos, as pessoas estão com medo das dificuldades, irmãos, mas eu quero dizer para você que quando os apóstolos estavam lá sendo chicoteados, irmãos, a Bíblia diz que eles se alegravam porque eles tinham o prazer de serem açoitados por causa do nome de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós não fazemos isso. A dificuldade, ela vai produzir tudo isso na sua vida e você vai se alegrar, irmãos, na dificuldade, porque você vai estar sendo participante das tentações de Cristo. Então, quando você vence a sua tentação, é o próprio Cristo que está em você, te ajudando, e você está sendo participante dos flagelos de Cristo, porque nós somos participantes das suas tentações. Nós somos participantes, irmãos. E diz mais: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, irmãos. O amor de Deus, irmãos, está no Espírito Santo, porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. E se o Espírito Santo está no nosso coração,
e Ele traz o amor de Deus, você precisa saber amar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Só que o mundo se confunde com o amor, irmãos. E dizem assim, eu te amo, eu amo você, mas o amor de Deus é aquele que diz, porque Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é o amor que faz, irmãos. É o amor que age, não é o amor que diz. Você vê uma pessoa na rua passando fome, você olha para ela e você passa por ela, e você não faz nada. Você vê uma pessoa entristecida, você vê pessoas com dificuldades e aquilo simplesmente é para você uma coisa normal da vida. Esse não é o amor de Deus, irmãos, porque o amor de Deus ele faz, ele age. Assim como Deus deu a Cristo, nós devemos dar ao nosso próximo também. Temos que aprender a amar, irmãos. Imagina se o amor de Deus fosse apenas dizer eu te amo. Imagina. Nós devemos amar as pessoas, dizer eu te amo. Mas amar também, irmãos, é fazer pelo seu próximo. Porque a Bíblia diz que nós devemos repartir o nosso pão com o próximo, com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Quem é o órfão, quem é a viúva e quem é o estrangeiro? Irmão, órfão é aquele que não tem pai nem mãe. Quem é o nosso pai, não é Deus? Não adianta nós estarmos aqui comendo, nos engordando da palavra de Deus, mas o seu próximo está passando fome da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos repartir o nosso pão com o próximo, com os órfãos não têm o pai. A Bíblia diz que nós devemos alimentar os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? São aqueles que não fazem parte do povo de Deus. E quem não faz parte do povo de Deus é aqueles que ainda não creem. E a Bíblia diz que nós devemos alimentar as viúvas. Quem são as viúvas? Aquelas que não têm um marido. Cristo é o marido, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Cristo é o marido, irmãos. Glória a Deus. E diz lá em Romanos capítulo 5: pois assim como por só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A gente já está finalizando aqui, tá, irmãos? Mas eu quero dizer para você, irmãos, que nós estamos chegando nos dias finais. Nós estamos chegando nos dias finais dessa terra. E a maior alegria, a maior esperança e o maior anseio do cristão, irmãos, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim. Ou seja, a ceia, porque todas as vezes que fizeres isso, estareis lembrando daquilo que eu fiz. Porque nós temos que discernir o corpo do Senhor. Então eu quero que você vá para a sua casa hoje. Eu quero que você vá na sua casa hoje e você passe a matar todos os dias o seu eu, mortificando a sua carne, mortificando a sua vida, sabendo que está em você um que é maior que tudo. Cristo está em você, guiando, conduzindo você por este deserto, irmãos. Nós saímos do Egito e hoje estamos atravessando o deserto para chegarmos na terra prometida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Acho que eu não me apresentei, meu nome é Israel. Mas muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer o pastor, irmão William. Que Deus abençoe os irmãos.